Hoje é oficialmente o nosso último episódio neste cenário, porque hoje vamos viajar para Portugal. Portanto, quando este episódio sair, já estamos em Portugal há umas semaninhas. Há umas semaninhas, vai sair em janeiro. Em janeiro? Sim, é o primeiro episódio de janeiro. Bom ano! E sim, um excelente ano de 2025. Estamos mais à frente já, não é? Não estamos já. Estamos atrás, Tiago. Ei, estamos super atrás. Ei! Falta um mês. Não falta um mês, faltam 15 dias. Hoje temos um bolinho que não estava planeado. Não é que nós planeamos os bolinhos, não é? Mas pronto, este aqui foi... Não tínhamos Wi-Fi, tínhamos que entrar num café para ter Wi-Fi e pensámos, vai daqui. Isto num contexto em que fomos à lavandaria. Tinham acabado os dados móveis, não tínhamos dados móveis. Pois, tu nem levaste, tu deixaste o telemóvel a carregar porque supostamente íamos gravar um episódio. Pois. Mas depois a vida aconteceu e não não houve gravámos. episódio para ninguém. E estamos a gravar hoje, que é precisamente o último dia em Buenos Aires. E já tínhamos ido a esta pastelaria e tínhamos comido um cinnamon roll e tínhamos gostado. Então, E tínhamos o Wi-Fi já ativado lá, não é? Nessa pastelaria. e aproveitámos e comprámos isto, que o que é, não sabemos. Tinha bom aspecto, tinha melhor aspecto ontem, porque isto é de ontem, porque nós íamos gravar ontem. Então, Epá, mas como esteve ali bem conservado, numa caixinha, todo fechado, não sei. É capaz de estar bacana. estou curiosa para abrir ao meio, porque isto tem dois molhos, como você... Molhos? Recheios. Tem dois recheios. Nós perguntámos à senhora e ela disse que era a massa da média luna com doce de leite, mas isto tem claramente um outro recheio cá dentro. Ela disse que era a massa da média luna com doce de leite, mas isso parece ter tipo o creme pasteleiro aí dentro, não é? Ou algo parecido. Acho que isto não é creme pasteleiro. Eu confundo sempre. O creme pasteleiro é o da bola de Berlim. Não, isso é creme de ovo. Creme de ovo, ok. Dá-me lá um exemplo de creme pasteleiro. Num bolo assim que toda a gente Creme pasteleiro, eu acho, não sei se estou a dizer alguma barbaridade, mas creme pasteleiro é aquele, sabes quando fazes anos? Não quando fazes anos não. Mas quando fazes anos não, porque nós nunca compramos bolos de anos. Mas sabes quando vais a uma festa de anos e os bolos têm aquela coisa branca à volta? Ah, é isso, o creme pasteleiro. Acho que sim, é buttercream. Pensei que era chantilly, uma cena assim. Não, é de manteiga. Ok. Bem, vamos ver por dentro. Por dentro E tem bom é aspecto. assim, Qual é que sentiste ser a crocância ao cortar? tipo croissant. É tipo croissant, mas bacaninho ou do dia anterior? Pois eu não provei, né? Não, mas a cortar. Eu gostava de provar primeiro o creme sozinho. Isto é Achas que sensibilidade. podemos? Sim, claro. Queres provar com a única faca que temos? Sim. Vou admitir que estou contente de deixar de viver num Airbnb que só tem 3 talheres. É que só nós vivemos 4 meses com 3 garfos. Tchim, tchim. O recheio é bom. Deixa eu provar a parte branca do creme pasteleiro. Isto não é creme pasteleiro. O que é? A parte branca não adoro. É lemon curd. É, não sabia que era assim. E não são todos assim, não é? Mas bem, vamos provar. É um bocado, não sei. Ácido. Será que está bom? Olha, se este for o último episódio de Anti-Diet Talks, esta é a razão. Esta é a razão. Não, mas é lemon curd, é. Não está bom, não está. Tá. Vou dar uma dentadinha. Assim, a apanhar todos os molhos. É. Sabe a dia anterior, mas eu acho que tinha potencial, porque o doce de leite é enjoativo, mas depois com este fica melhor. Pois. Está com crocância de croissant dia anterior, isso está. Tá. Eu neste tipo de bolos, eu sou sempre aquela pessoa que tira boa parte do recheio. Eu acho sempre que é mais, que é enjoativo. Não achas? Que eles abusam muito na quantidade que metem. É que imagina, não é bom, não é prazeroso, pelo menos para mim. Gosto de sentir o doce de leite ou outro recheio qualquer, mas quando é assim nestas quantidades, já dá a volta e já me sabe mal. Principalmente no doce de leite, eles costumam abusar um bocado, realmente. Metem para aí 4 ou 5 vezes a mais do que a quantidade que seria suficiente. Bem, o resto do doce ficará para depois, ou para nunca mais. O que é que achamos deste bolo? Não me convenceu, mas também reconheço que, em parte, a responsabilidade é nossa do bolo do dia anterior. Sim. Ou seja, a nível da parte supostamente igual à média luna. Mas eu reconheço que é bom, porque imagina, mesmo hoje... Não achas que o recheio, a responsabilidade não é nossa? Porque ontem seria exatamente igual. Mas hoje estava um bocadinho mais ressequido, mesmo em cima não estava, se ontem não estava. Pá, mas aquele lemon curd, eu não sei se já tinha provado lemon curd, já. Tinha a ideia que já. Mas desta vez não gostei, nada. Assim a roçar o azedo. Não, Talvez, já. mas não é suposto.
Pois. Onde é que provámos o lemon curd? Eu acho que já provámos. Não sei, mas foi num bolo e tínhamos gostado, porque o lemon curd é como qualquer creme, não é? As pessoas fazem diferentes receitas, não gostares de um não significa que não gostes. Né? Exato, não gostares de um. É de A a Z. Pá, mas desiludi-me com este bolo. A expectativa era alta, a pastelaria daquelas todas bacaninhas, todas bonitas. Os bolos da pastelaria tinham um aspecto incrível, então isso aumentou a expectativa, só que claramente expectativa defraudada, não é? Mas é a vida que segue, ainda por cima estamos em janeiro de 2025. É a vida que segue, não é? É. Eu dou um 2. Não, dou um 2. Pá, eu pelo lemon curd dou um 1.5. Repara, a massa já assim meio para o... nossa. É culpa nossa, não é mesmo? Então, mas eu estou a relatar a minha experiência, não importa de quem é a responsabilidade, neste caso. Mas sim, claramente. Claramente fomos nós que devíamos ter feito ontem e não fizemos. Mas sim, alta expectativa e não... Eu vi logo quando ele estava ali todo frouxinho, o creme, que já não ia ser nada de jeito. Já tinhas essa expectativa. Eu, por acaso, Não, ontem até a estava- provar, pensei que ia ser bom, Ontem mas estava quando com meti aquele lemon curd na boca... Ontem estava com expectativa, mas hoje vi assim o creme mais frouxo e pensei, bem, temos um avião para apanhar, portanto, Temos sempre qualquer coisa para fazer a seguir, já parece. A nossa vida é dinâmica, não é? hoje vamos falar de autossabotagem, que eu acho que nós já falámos aqui no podcast, mas Da autossabotagem, não, ainda não acho que já trouxemos esse falámos em conceito. episódios não um tema sobre autossabotagem, mas acho que já fomos falando. E aí queres começar por explicar o que é isto é da autossabotagem? autossabotagem? Então, autossabotagem são padrões comportamentais que são incongruentes face ao nosso objetivo. Sejam estes comportamentos conscientes ou inconscientes. Ou seja, por outras palavras, eu quero ir do ponto A ao ponto B, eu sei perfeitamente quais é que são os comportamentos que eu devo adotar, no entanto, eu autossaboto-me consistentemente, seja de forma consciente ou inconsciente. O que eu vejo é que, na maior parte das vezes, estamos a falar de padrões inconscientes. Ou seja, a pessoa nem sabe que é autossabotagem e nem sabe porque é que não consegue fazer aquilo que ela sabe que quer fazer, conscientemente ela quer fazer, mas nem sabe porque é que não consegue. Sim, eu acho que é importante, nós trabalhamos muito com a questão da relação com a comida, do comportamento alimentar, e eu acho que nesses casos, porque estou a pensar que existem muitas pessoas que sabem exatamente aquilo que deveriam fazer a nível da alimentação e não conseguem colocar em prática. E muitas vezes, e nós vamos direcionar a questão da autossabotagem do tema de hoje, obviamente para a questão da relação com a comida, mas nem sempre é autossabotagem. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo de um caso que pode não ser autossabotagem. É autossabotagem. Autossabotagem às vezes é uma das razões, misturada com outras razões ou não, que obviamente para percebermos tem que ser olhar para nós próprios e fazermos um trabalho interno nesse sentido e percebermos quais são as razões que estão a fazer com que nós não atinjamos os nossos objetivos, mas vou dar um exemplo aqui em relação à parte da relação com a comida, que não é autossabotagem. Por exemplo, pessoas que já experimentaram 1000 dietas, mas as dietas são sempre muito restritivas, muito exigentes e que elas não conseguem manter aqueles comportamentos, não necessariamente por autossabotagem, não quer dizer que até não seja uma coisa que está presente, mas porque aqueles comportamentos que estão a tentar adotar não são adequados ao estilo de vida daquela pessoa, por si só já são comportamentos que nós olhamos e vemos que não são muito sustentáveis. Imagina, nunca comer hidratos de carbono ou à noite não jantar, esse tipo de coisas que, se é uma pessoa que sempre jantou, vai deixar de jantar de um dia para o outro. Se calhar não é muito sustentável. Então nem sempre é autossabotagem, às vezes pode ser que o que a pessoa está a fazer não é adequado a si e pode ser isto ou pode ser mais 1000 coisas, mas só para dar um exemplo que nem sempre é autossabotagem. Nós vamos hoje focar-nos na questão da autossabotagem. E acho que já escutei as vezes que disse autossabotagem nesta frase, portanto vamos avançar. Estás proibida a dizer autossabotagem mais alguma vez durante este episódio. É importante dizeres isso, que nem sempre é autossabotagem. Porque é verdade, nem sempre é autossabotagem. Quando estamos a falar de questões relacionadas com a relação com a comida, seja um distúrbio do comportamento alimentar, seja um comer perturbado que não chega a ser uma doença psiquiátrica, estamos sempre a falar de questões multifatoriais, não é? Então, como questões multifatoriais que são, a autossabotagem é só mais uma... Fatorial é uma coisa que depende de vários fatores. as pessoas sabem. Sabem? Sabem. Não é uma
não é uma linguagem difícil. Ou seja, como tal, depende de várias nuances. Às vezes estamos a falar de desequilíbrios neuroquímicos, não é? Que levam a pessoa a usar a comida como esse reequilíbrio. Ou seja, não é necessariamente a autossabotagem nesses aspectos. Há várias nuances em que não é autossabotagem. Acho que é muito importante frisarmos isso. No entanto, este episódio serve como uma expansão de consciência para que as pessoas possam refletir acerca dos seus pensamentos, comportamentos e possam apanhar-se, provavelmente, a sabotarem-se. Sim, e acho que é importante começar por dizer que quando nós nos sabotamos e quando nós temos comportamentos que nós identificamos como maus para nós, ou seja, se eu tenho um comportamento que eu vejo que me está a prejudicar, mas eu continuo consistentemente com aquele comportamento, é porque aquele comportamento tem algum benefício, mesmo que eu não o consiga ver, eu estou a ter algum benefício de ter aquele comportamento. Ou seja, mesmo coisas que nós olhamos e pensamos que porque é que eu faço isto, se isto não me traz nada de bom e se eu me estou a prejudicar, existe sempre ali alguma pontinha de benefício que nós estamos algum benefício secundário escondido que nós estamos a receber com aquele comportamento, porque senão nós não o mantínhamos. E às vezes é preciso perceber isto, porque às vezes são comportamentos que nós, olhando conscientemente, sabemos que estamos a fazer mal, que não nos estamos a ajudar a nós próprios, estamos a ser quase os nossos maiores inimigos e não percebemos o porquê, mas é porque há ali algum benefício escondido por trás. Exatamente, exatamente. Se não houver esse ganho secundário, né, esse benefício secundário, o comportamento não existiria. Há sempre ali um benefício secundário. Aquele comportamento tem alguma razão de ser. Nós podemos compreendê-la ou não compreendê-la, não é? Exatamente, e com tudo o que nós fazemos na nossa vida, independentemente se nós olhamos para um determinado comportamento ou atitude e achamos que ele é intrinsecamente bom ou mau, tudo o que nós fazemos, todas as escolhas que nós temos, têm ganhos e perdas. E eu acho que é mesmo importante nós olharmos para aquilo que queremos às vezes fazer e perceber o que é que nós vamos ganhar, mas também o que é que nós vamos perder. Porque muitas vezes isto não se tem em conta e depois é por isso que as pessoas não conseguem mudar comportamentos. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar a questão de... sei lá, vamos imaginar a questão da comida. De, por exemplo, uma pessoa que sente que acaba por comer muitas vezes de forma muito inconsciente, acaba a comer coisas que nem gosta assim tanto, mas dá por si a comer só porque sim, e que olha para aquele tipo de comportamento e gostava de o alterar porque sente que a está a prejudicar. Obviamente que a pessoa não mantém aquele comportamento se não houver nenhum benefício escondido por trás. Ou seja, apesar da pessoa ter a consciência que aquele comportamento a está a prejudicar, no momento em que a pessoa tem que ter algum tipo de benefício, seja na procura de conforto, seja o que seja. Já vamos explorar aqui, se calhar mais à frente, algumas formas de autossabotagem mais específicas para ficar mais claro. E uma coisa que é importante fazer é perceber que nós, ao querermos trabalhar naquele comportamento, nós vamos ter perdas. Ou seja, mesmo que nós só consigamos de como a minha vida seria melhor se aquilo não me acontecesse, na verdade vão existir algumas perdas. Nós vamos ter que abdicar de algumas coisas e vamos perder alguns benefícios, mesmo que nós não tenhamos consciência de que aquele comportamento possa trazer algum benefício, a verdade é que traz. Sim, o dizer que sim é uma coisa já está implícito, quer dizer que não automaticamente a outra, não é? Ou seja, a vida acaba por ser um jogo de ganho e perde, não é? Para ganhares uma coisa, porque estás a investir tempo, energia, dedicação, tens que abdicar de uma série de outras coisas, não é? Mas não sentes que às vezes as pessoas olham para comportamentos que nós temos como saudáveis, entre aspas, ou bons, e não percebem que, de certa forma, vão estar a perder outras coisas? Parece que só veem nos comportamentos que têm como bons, só veem os benefícios. E nos comportamentos que têm como maus, só veem o que estão a perder e não veem o que estão a ganhar. Ou seja, não têm muita consciência de que isto acontece. De dizeres que sim a uma coisa, estás a dizer que não a outra. Sim, porque às vezes temos uma visão romântica Muito romântica. da vida perfeita em que todas as áreas estão alinhadas, não é? Isto também vem de uma noção de que equilíbrio existe. Já me questionei bastante acerca disso. Hoje não acredito genuinamente que existe equilíbrio.
O equilíbrio como se vende. O equilíbrio é um desequilíbrio constante. Ou seja, eu acredito que as pessoas que conseguem uma vida equilibrada são as pessoas que estão sempre a fazer. Imagina, temos uma roda da vida, né? Quem é acompanhado por nós sabe perfeitamente a que é que eu me refiro. Temos uma roda da vida, das diferentes áreas da vida. O equilíbrio, na tese, é o desequilíbrio constante em que agora estamos focados nesta área, trabalhamos sobre esta área, depois trabalhamos sobre esta vai desequilibrando ao longo do tempo em que eu deixo colocar a atenção, mas vou reequilibrando esta e vou... É um jogo de malabarismo constante, não é? O equilíbrio no sentido E de priorização também. Em que sentido? Porque imagina, tu em diferentes fases da vida podes ter que priorizar diferentes coisas. Então, muitas vezes é assumir que não vai haver equilíbrio, mas que tu neste momento estás a priorizar determinada área. Por exemplo, nós estamos na Argentina, como vocês sabem, e neste último mês nós viajámos muito para outras zonas fora da cidade onde estamos a viver. E nós tivemos que, se priorizarmos as viagens, nós perdemos rotinas, nós dedicámos, nós não, por exemplo, nesta semana nem fizemos atividade física, o que não é normal em nós. Não é nada normal. Ou seja, nós, no fundo, para ganharmos umas coisas, tivemos que perder outras, não é? Ou seja, o equilíbrio não existe. Porque é que dá para fazer um reequilíbrio constante na vida, aceitando que ela já é um desequilíbrio? Porque agora, quando nós voltarmos à rotina, nós vamos dar foco à atividade física. Como é que começamos a entrar num estilo de vida muito desequilibrado? É quando passamos meses, anos, sem olhar para determinadas áreas da vida. O exemplo específico. Estou tão focado na minha área profissional, faz 5 anos, que tudo o resto não existe. Não existe relações sociais, não, estou super isolado, não existe atividade física, não existe um foco numa alimentação equilibrada, não existe um foco em tudo o que seja cuidados pessoais. Mas sabes porquê? Entendes? Porque eu acho que nós não pensamos conscientemente sobre isto. Ou seja, imagina, uma coisa é eu definir ativamente de eu este mês vou-me dedicar, exemplo, mais às viagens e, portanto, não me vou dedicar, vou deixar outras tarefas que tinha para fazer por fazer. A nível de rotina de atividade física, vou dedicar isso conscientemente, eu estou a fazer isto. Mas o que é que as pessoas fazem? Estão em modo automático a priorizar umas coisas e a despriorizar outras em modo automático e não estão a pensar conscientemente sobre isso. Então nem têm noção que estão a dar tanta atenção àquilo e não estão a dar tanta atenção a outra coisa, percebes? Que estão a deixar para trás outras coisas pela atenção que estão a dar, por exemplo, ao trabalho, que é muito comum. Então eu acho que vem de uma priorização em modo automático, em modo piloto, que tu nem vês que estás a priorizar aquilo, simplesmente a tua vida está a acontecer, tu já estás habituado a dar 1000% de ti no trabalho, então é óbvio que tu estás habituado também a que a energia que sobre para o resto da tua vida pessoal seja muito baixa e para ti isso é o teu normal. Eu sou assim, percebes? Exatamente. Sim, é fruto do piloto automático em que tu não estás a priorizar determinadas áreas neste momento conscientemente. Exatamente. Tu estás a fazê-lo de forma inconsciente ao longo da vida. Ou seja, estás a priorizar as mesmas áreas, talvez durante anos e anos e anos e anos a fio. E aí entras num desequilíbrio muito severo. Ou seja, a vida já tende naturalmente para esse desequilíbrio. Na minha forma de ver, e já pensei um bocadinho acerca disto. Até gosto de um exemplo muito bom, que é de um brasileiro que eu gosto muito, que acompanho nas redes sociais, que ele diz alguma coisa do género. A estabilidade não existe e a prova disso é olharem para a natureza. Um jardim só é um jardim enquanto está a ser cuidado, enquanto está a ter atenção, gasto de energia, gasto de tempo. Se o jardineiro deixar de ir ao jardim, ele vira um matagal. Porquê? Porque a vida já tende para esse caos. A vida já tende a ser de alguma forma desequilibrada. Ou seja, tudo o que tu não colocas foco consciente termina, tende a virar um mato, não é? Um matagal. E a nossa vida também, se nós não olharmos para determinadas áreas da vida ao longo de vários anos e anos a fio, o que acontece é que a nossa vida vira um mato, um matagal, completamente. Sim. Então, essa idealização de que a nossa vida pode ser um jardim de forma permanente, isso é uma ilusão, não é? Todas as áreas estão completamente em harmonia, todas no máximo. Isso não existe. Impossível. Ou
Se trabalhas muito, estás a descurar de outras áreas, só temos 24 horas. É impossível estar no máximo. Período de tempo, imagina, a existir é durante uns tempinhos, mas depois não existe isso, não é? Sim, eu sinto que a grande chave é aceitar que a vida já é tendencialmente desequilibrada e ir reequilibrando, ir mudando os focos, não é? Ok, agora o meu foco é esta, nesta área da vida é o que faz sentido. Depois muda o foco. O problemático é quando o nosso foco é apenas uma única área e ficamos a viver dessa forma em automático durante anos. Mas sim, voltando aqui, rebobinando atrás e voltando aqui ao tema central que é a autossabotagem. Porquê é que a autossabotagem acontece? A autossabotagem tem várias causas, né? Vários motivos pelos quais nós nos autossabotamos. Um deles é o medo, quer do fracasso, quer do sucesso. E é interessante porque se o do fracasso é intuitivo, o do sucesso é um bocadinho... Não é? Como assim? Medo do sucesso. Então é interessante refletirmos um bocadinho acerca disto. O medo do fracasso está completamente associado ao julgamento, ao medo de não ser aceito, amado, respeitado, ou seja, é muito óbvio, não é? O medo do sucesso é interessante porquê? Porque muitas das vezes nós temos medo do sucesso e isto é uma forma de autossabotagem. Porque o sucesso pode nos trazer coisas que mexem com medos muito profundos. Vou dar exemplo prático. Queres que eu dê? Porque eu estou-me a lembrar de um. Por exemplo, se eu tiver a crença de que não sou merecedora daquele sucesso, por alguma razão, eu quero o sucesso, mas ao mesmo tempo, como eu acho que não mereço aquele sucesso, é como se tivesse medo de o alcançar porque não mereço, percebes? Ou, por exemplo, se eu tiver uma crença, vamos imaginar sucesso a nível de carreira. Se eu tiver crença de que as pessoas que atingem determinado nível a nível de carreira são pessoas muito mais arrogantes, são pessoas que não têm tempo para nada, que andam a mil. Imagina, eu quero aquele sucesso, mas ao mesmo tempo, como eu tenho crenças limitantes acerca do que é uma pessoa naquele ponto de carreira, eu quero, mas na verdade eu não quero. Porque por trás está a crença a puxar-te para baixo, de tipo, se calhar não queres assim tanto. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo perfeitamente. E isso tocaste aí num ponto importante que é... ou seja, nós não queremos ser, por mais que conscientemente achemos que queremos, nós não queremos ser aquilo que nós abominamos. E pegando no teu exemplo, eu posso achar que quero ter sucesso a nível de carreira profissional, mas se eu tiver crenças em relação, por exemplo, ao dinheiro, em relação a pessoas que têm mais dinheiro, fazer associações como acontece muito nas novelas, o rico é sempre o mau, é sempre aquela pessoa que se acha mais que os outros, Ou seja, se eu tiver essas associações, eu não vou querer tornar essa pessoa que é má e que desrespeita os outros e que tem o nariz empinado e que é arrogante. Ou seja, essas associações que eu tenho internas, às vezes bem profundas, eu nem tenho consciência disso, faz-me afastar dos meus próprios objetivos. Eu queria subir na carreira, eu queria melhorar a minha condição, por exemplo, financeira, só para agarrar nesse tema, mas no fundo eu não quero tornar-me essa pessoa que eu acredito que o sucesso fará com que eu me torne. Porque todas as pessoas com dinheiro são assim. Ou seja, nasce também de crenças disfuncionais e associações que, por serem generalizadas, já estão erradas, não é? É completamente falso acharmos que toda a gente tem dinheiro, é isto ou aquilo, porque quando dizemos toda a gente já estamos a errar à partida, não é? Porque não há nenhum ponto da vida em que toda a gente seja isto ou toda a gente seja aquilo. Isso é uma generalização. Exatamente. E outro ponto também que está relacionado com aquilo que eu estava a falar há bocado, da questão do merecimento, também é a baixa autoestima. Ou seja, muitas pessoas não acreditam em si, não acreditam que são capazes, não acreditam que são suficientes e não acreditam que merecem. Então, no fundo, isto acaba também por depois se revelar em formas de autossabotagem. Porque se eu não acredito que sou capaz e mereço, como é óbvio, por muito que eu diga que queira, eu vou-me estar sempre a sabotar porque eu, no fundo, eu acho que não vou ser a pessoa capaz de manter aqueles resultados ou manter
sei lá, isto aplica-se a tudo, obviamente, por isso pode ser em termos de resultados a nível de relação com a comida, pode ser a nível de resultados na carreira, pode ser a nível de resultados familiares, enfim, pode ser a nível de várias coisas. Mas a baixa autoestima e a descrença em nós mesmos também faz muitas vezes com que haja aqui uma autossabotagem naquilo que nós queremos atingir. Sim, a sensação de não merecimento é bem complicada aqui no processo de relação com a comida, no processo do emagrecimento sustentável. Lá está, no concretizar de algum objetivo é muito desafiante, não é? Porque tu, por um lado, estás a trabalhar conscientemente para atingir algo, mas tens uma profunda sensação, uma profunda convicção que tu não mereces aquilo, não é? Então, como nós tendemos a comportar-nos mais ao longo do nosso dia de forma inconsciente e automático do que propriamente momentos em que estamos a fazer algo conscientemente, o inconsciente vai dominar, não é? E se inconscientemente eu já estou convicto que eu não mereço, tenho essa sensação profunda de que não mereço, é muito desafiante eu atingir objetivos que eu sinto que não mereço, não é? Exatamente. Porque eu vou-me comportar de acordo com uma pessoa que sente que não merece. Eu vou boicotar o meu processo ao máximo, não é? Outro ponto aqui bastante comum associado à autossabotagem são os conflitos internos, não é? É gerir aquilo que são as tuas vontades a curto prazo em comparação com a visão de longo prazo, não é? Isso era o que estávamos a falar há bocado, no fundo, é as perdas e os ganhos. Ou seja, em todos os comportamentos que tu tens uma perda e um ganho. Muitas vezes, por exemplo, se falamos na questão da relação com a comida, de mudanças de estilo de vida, etc., muitas vezes os ganhos são a longo prazo e as perdas são a curto prazo. Então, por exemplo, vamos pegar na questão da relação com a atividade física. O construir o hábito sustentável de ir fazer atividade física, os ganhos são sempre a médio e longo prazo e as perdas... Não, desculpa. Os ganhos de não fazer atividade física são a curto prazo e as perdas são a médio e longo prazo. Então, muitas vezes existe este conflito interno de tu tens sempre ganhos e perdas e tu não te sabes bem posicionar verdadeiramente no que é que tu queres ganhar. Porque há muitas pessoas que dizem que querem fazer determinada coisa, mas na verdade elas não querem e não percebem que o ganhar consciência de eu não quero fazer isto é o primeiro passo para trabalharmos para perceber, ok, estás nessa dúvida. Claramente, nos últimos meses, anos, o que tu não queres, não tem problema nenhum, não existe um problema com isso, mas tu não tens querido. Como é que nós podemos trabalhar para focar mais na questão do longo prazo e percebermos que o ganho do longo prazo para ti é muito melhor do que o ganho de curto prazo, por exemplo. Então, acho que o ganhar às vezes consciência que até agora nós não temos querido assim tanto, também muitas vezes é importante. Sim, esse ponto é interessante e eu percebo-me também disso, quer comigo próprio, na minha experiência pessoal, quer em consultas de terapia nutricional com as pessoas que eu acompanho. Vejo várias vezes que, olha, por exemplo, associado ao emagrecimento, nós trabalhamos com transtornos do comportamento alimentar, comer perturbado e todas as implicações que estão associadas à relação com a comida e à relação com o corpo. No entanto, o emagrecimento é um desejo, diria, da maior parte, não é? Não é 100%, sim, não é? Mas se calhar 80%, 70% diz que tem esse desejo de emagrecimento. E o que é que eu vejo nas consultas? Ao início, é um desejo mais visceral. O que é que isto significa? A pessoa é muito mais profunda, ela não quer o emagrecimento. A pessoa quer sentir-se aceita, amada, respeitada pelo seu núcleo familiar. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela não quer emagrecer, ela não quer voltar a experiências que as faça lembrar as experiências traumáticas anteriores. Ou seja, que se assemelhem a experiências anteriores. Ou seja, a pessoa não quer emagrecer muitas das vezes. Ela não quer continuar a sentir-se oprimida, rejeitada, julgada. Mas a pessoa não quer muitas das vezes um emagrecimento. É essa a tua experiência. Eu até vou vendo que à medida que a pessoa melhora a sua relação com a comida e eleva o seu nível de consciência, muitas das vezes a comida, muitas das vezes, sempre que isto acontece,
a comida, ao deixar de ser o centro da vida da pessoa, a pessoa começa a mudar completamente a forma de pensar. Às vezes ainda permanece o desejo de emagrecer, mas já não é aquele desejo, porque aquilo vem de um lugar de medo e de rejeição, não de um lugar de era mesmo o meu objetivo, era emagrecer. Percebes o ponto? E acontece muito. A pessoa quer a visão que ela tem daquilo que vai acontecer quando ela emagrecer. Sim. Associado ao ser amado, respeitado e aceito. E acontece muito pessoas que até tinham o desejo de perder algum peso e depois percebem que afinal sentem-se confortáveis e a questão nunca esteve no peso, mas também acontece o contrário, de pessoas que resolvem, percebem que a questão não é só o peso, mas que continuam a querer perder algum peso e até conseguem perder algum peso e ficam tranquilas em relação à parte do peso, mas já não tem o peso não tem o peso todo que tinha anteriormente. Exatamente, é mesmo isso. O peso não tem o peso todo que tinha. Exatamente, é exatamente isso. Um outro, ainda em relação a este ponto, eu acho que um ponto também é importante e acontece muitas vezes, é este conflito interno que está, no fundo, baseado em traumas passados. Muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, acho que não vale a pena entrarmos muito por aqui, mas vou dar só um exemplo para se perceber. Pessoas que, por exemplo, tiveram relacionamentos que foram muito tóxicos, foram muito desgastantes do ponto de vista emocional, ou mesmo casos de abuso sexual. Muitas vezes, por exemplo, a questão da comida aparece aqui quase como uma forma de autossabotagem, no sentido de a pessoa, por exemplo, vamos agarrar na questão do objetivo de perder peso, tem o objetivo de perder peso, mas ao mesmo tempo a comida é quase como se fosse afastar aquele trauma que a pessoa teve anteriormente de voltar a acontecer. É como se estivesse a afastar o predador, não é? Ou seja, se eu continuar a comer, eu engordo, fico menos apetecível, tendo em conta os olhos da sociedade acerca do padrão corporal, fico menos apetecível, estou mais longe de ser vítima de abuso novamente. Exatamente. E isto é só um exemplo, existem mais formas de em como este tipo de experiências passadas se manifesta depois naquilo que é a nossa autossabotagem com a comida. Então eu acho que é um trabalho que é mesmo muito, muito importante de nós fazermos, porque às vezes nós não estamos a conseguir atingir determinados objetivos ou não estamos a conseguir ir na direção que queremos, não porque não estejamos a fazer um esforço e não porque conscientemente nós não queiramos, mas de forma inconsciente se calhar às vezes não queremos assim tanto porque existem mais coisas aqui por trás que têm que ser trabalhadas para efetivamente conseguirmos chegar àquele ponto. Exatamente, ou seja, podemos querer conscientemente, mas se inconscientemente o que nós queremos se assemelhe no futuro à experiência ou às experiências traumáticas que tivemos, nós vamos ter um mecanismo normalmente de proteção e afastamento dessa possibilidade, não é? Ou seja, não, eu não quero emagrecer porque isso vai me colocar numa situação de perigo, não é? Novamente, de um possível futuro abuso. Então eu não quero, eu até posso achar conscientemente que eu quero, mas esse querer coloca-me em perigo, não é? Não me coloca, mas é a associação, é a associação que nós fazemos fruto de experiências traumáticas anteriores. E aquilo que eu estava a dizer há pouco há pessoas que não querem assim tanto como dizem que querem, é sem julgamento nenhum, ou seja, é sem, porque eu acho que às vezes, e estavas a falar e estava a pensar, que acho que às vezes se coloca um bocado de julgamento neste tipo de conversa que é do género. Não queres assim tanto, com algum julgamento por trás, percebes? Certo. E na verdade é sem julgamento nenhum, porque Não tem mal não querer não tem assim mal, tanto. não, e não tem mal não querer assim tanto do ponto de vista, ou seja, do ponto de vista consciente, se calhar a pessoa sente que quer muito, mas depois do ponto de vista inconsciente há ali uma parte que está a puxar a pessoa para trás e que está a sabotar a pessoa e que faz com que a pessoa não queira assim tanto realmente, mas não existe julgamento nenhum com isso. Todos estamos no nosso processo e o que interessa é, no fundo, depois acabarmos por trabalhar em nós e percebermos se realmente queremos verdadeiramente ou não e trabalharmos nesse sentido. Qual é que é a nossa genuína vontade, não é? Exatamente. Depois, outro ponto que eu acho que é muito importante ter em consideração é que nós falámos sobre isto mais especificamente no primeiro episódio de setembro, que eu não sei qual é que é, mas há de ser o 60 e qualquer coisa. Sobre mudança de hábitos se tiverem interesse nesse tema, convido-vos a assistir esse episódio porque falamos muito de hábitos. Acho que é o primeiro neste cenário. É. Com este sofá. É. Sim, é o primeiro.
Como nós explicámos nesse episódio de forma mais aprofundada, os nossos hábitos acabam por criar circuitos neuronais fortes que depois são difíceis de serem quebrados. E no fundo é muito mais, ou seja, se eu estiver no meu automático, o que me vai sair automaticamente é o fazer as coisas da forma que sempre fiz. E muitas vezes nós criamos hábitos de forma inconsciente que são desprejudiciais, mas lá está, por não ganharmos consciência, passado um tempo é que vemos que, olha, há anos que eu faço isto e nem me identifico nada com o facto de estar a fazer isto. Então isto também é uma coisa um ponto que dificulta a questão de quebrar aqui muitas vezes a autossabotagem. Às vezes o que acontece é que nós até já temos consciência das formas com que nos autossabotamos, percebemos o porquê de nos autossabotarmos, mas ainda não conseguimos passar para o ponto em que mudamos essa autossabotagem a acontecer. E no fundo a explicação passa um bocadinho por aqui, que é a dificuldade de mudar hábitos e comportamentos antigos, mas que é totalmente possível com trabalho e foco nesse sentido. Sim, e partindo para a solução, não é? A solução deste tema da autossabotagem acaba por, numa primeira fase, reconhecer, não é? Os padrões que temos. Ou seja, reconhecer os padrões da autossabotagem que temos, em termos comportamentais, perceber quais é que são os gatilhos que estão a levar-nos para este ciclo da autossabotagem. Por exemplo, aqui em relação, dando um exemplo concreto, em relação à alimentação. A sensação de culpa, depois de comer, é um grande gatilho para a autossabotagem. Porque eu como, sinto-me bastante culpado, essa sensação de culpa coloca-me. O nosso cérebro está sempre a tentar sair, dar só este parênteses. O nosso cérebro está sempre a tentar sair de uma zona de stress para uma zona de prazer. Agora que já fiz os parênteses, eu como, tenho uma sensação de culpa muito grande. O que é que acontece? Estou numa zona de desconforto, de desprazer, né? de stress. Eu preciso de comer novamente e lá está. Comi, fiquei culpado. Preciso comer novamente para aliviar aquele desconforto que a sensação de culpa, sobretudo a mais acentuada, me trouxe. Então eu acabo por comer outra vez. Então a culpa acaba por ser aqui um grande autossabotador. Porque eu sinto culpa porque acho que fiz algo errado, mas ainda como mais. E se o meu objetivo, por exemplo, de alguma maneira é o emagrecimento a médio e longo prazo, o que é que acontece? Se eu me sinto culpado e ainda como mais, estou a autossabotar-me. Então a culpa, por exemplo, é um grande gatilho para a autossabotagem. Só para dar aqui um exemplo concreto. Sim, e para além de reconhecer padrões, perceber crenças que temos, eu acho honestamente que é um trabalho desafiante de fazer de forma de fazermos sozinhos, porque nós, como tu dizes muitas vezes, somos a água dentro da garrafa e a água dentro da garrafa não sabe estar dentro da garrafa. Então muitas vezes é preciso uma visão de fora e um conhecimento de fora para perceber coisas sobre nós e fazer-nos ver coisas e fazer-nos chegar a conclusões que nós sozinhos vamos ter mais dificuldade, não é que seja impossível, mas vamos ter muito mais dificuldade de lá chegar. Sim, é fundamental, ajuda, porque lá está, nós somos a água dentro da garrafa, como tu mencionaste, e nós temos muita dificuldade em ver-nos de fora, não é? Então é muitas das vezes necessário um acompanhamento em que vamos reconhecer quais é que são os padrões, vamos explorar tudo o que está por trás desses padrões e arranjar estratégias baseadas em metas realistas e naturalmente sempre ajustadas àquilo que é o ritmo e a capacidade da pessoa no momento. Então, sim. E pronto, é um bocadinho isto, não é? O que tínhamos para trazer no episódio de hoje. Sim, e acho que se sentem que este é um ponto que gostavam de trabalhar e precisam de trabalhar em vocês mesmos, gostavam de melhorar a vossa relação com a comida e com o corpo, saibam que podem marcar a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa através do link que está na descrição deste episódio. Basta clicarem, deixarem lá o vosso contacto e depois serão contactados pelo WhatsApp. E acho que era isso. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um comentáriozinho, um gosto. Estamos em janeiro, é começar bem o ano, é meter gosto, é partilhar, se obviamente fizer sentido para vocês, se gostarem. Até aqui é porque faz. Sim, se chegaram até aqui, pelo menos um gosto, para não dizer um comentário, não é? Um comentário, na verdade, seria o melhor, é justo, não é? Estamos aqui a entregar-te valor de forma 100% gratuita e totalmente empenhada. Esta parte do empenhada foi giro, não foi? Pois foi. Totalmente empenhada.
E é isso. Nós vemos-nos na próxima segunda-feira, às 8.